Agora são 7h58. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu nesta quarta-feira, em audiência na Câmara, mudanças na proposta de emenda à Constituição da prisão em segunda instância. A gente vai falar sobre esse assunto com o jurista Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff. Olá, Aragão, bom dia. Bom dia. Aragão. Satisfação falar com vocês de novo. Igualmente. Bom, é o seguinte, Aragão, a gente viu aí que o Sérgio Moro, né, ao comentar aí uma proposta de autoria do deputado Alex Manente, Cidadania de São Paulo, disse o seguinte, né, em relação à regra de transição para nova regra, né? Alguns deputados defendem a possibilidade da prisão após condenação em segunda instância apenas para os novos casos, né? Agora, ele criticou, né? Ele disse que essa regra de transição acaba negando justiça, né? Parece que ele tem um alvo aí, né? A gente sabe que isso atingiria também o ex-presidente Lula, né, Aragão? Como é que você analisou essa questão aí na Câmara dos Deputados? Olha, o Moro só tem esse samba com uma nota só, né? Ele tem uma obsessão pelo Lula, que ele acredita que é o tesouro mais precioso que ele já teve na vida dele. Fez de tudo na época para impedir que ele fosse solto pelo Tribunal Regional Federal, a exemplo da desobediência àquela ordem do desembargador Favreto. Então, a gente sabe qual é o objetivo dele. Ele é obcecado pelo Lula, né? Agora, essa questão da execução provisória da pena é um tema que está cansando. Porque a verdade é o seguinte, se coloca nos ombros dos acusados e investigados da justiça o ônus pela demora do processo. Quando a demora do processo, a gente sabe, não é um problema da defesa. É um problema, essencialmente, de uma justiça mal estruturada. A necessidade de se ir às outras instâncias é falta de sistema na jurisprudência deste país. Né? Um juiz de uma vara decide de um jeito, o juiz da outra vara decide de outro, cada um decide segundo passa por sua veneta. Né? Então, por conta disso, é necessário emprestar mais segurança jurídica, aumentando as hipóteses de revisão, já que não há um marco uniforme e seguro de decisão. Esse é o principal problema. Agora, você não pode botar essa culpa em cima de quem está sendo investigado e acusado pelo Estado. O Estado já tem muito mais poder do que o acusado dentro do processo penal. Quer dizer, ainda por cima, tirar daquele que está sendo alvo de uma persecução penal o seu direito de recorrer é um absurdo. Relativizando a coisa julgada, é um absurdo total. E quando dizem que isso aqui só acontece no Brasil, isso é uma grande mentira de quem não conhece direito comparado. Vamos pegar, por exemplo, aqui a Alemanha. Né? Na Alemanha, a Constituição é clara. Uma decisão só pode ser executada quando ela passar a ter força de lei. E aí, o que diz a jurisprudência? Uma decisão tem força de lei quando contra ela não cabem mais nenhum tipo de recursos e remédios jurídicos. Ou seja, quando ela se torna definitiva. Isso é no direito alemão. Agora, os processos na Alemanha duram mais do que no Brasil? Em termos, há processos ali que duram 1 ano, 2 anos na primeira instância. Isso vai depender muito de estado, da condição. E olha que a Alemanha tem muito mais juiz que o Brasil, né? O Brasil tem um juiz para cada 50 mil habitantes, a Alemanha tem um juiz para cada 6 mil habitantes. Então, a gente vê que a diferença é gritante. Agora, o Brasil precisa o quê? Estruturar a sua justiça. E a gente sabe que a justiça brasileira é muito cara. Ela precisa se tornar mais eficiente, ou com um custo menor, mas ela precisa aumentar a sua capacidade de processar as demandas que chegam a ela.
E isso não se faz às custas dos direitos dos demandados, do direito daqueles que são acusados, do direito daqueles que são investigados na esfera penal. Isso é um absurdo total. Então, quer dizer, no fundo, quem faz esse tipo de proposta é porque não tem nenhum tipo de apreço às garantias fundamentais, ao nosso sistema constitucional. E, portanto, não deveria estar ocupando função pública. Certo. Eu queria te colocar aqui uma fala do ministro Sérgio Moro, né, para você também contra-argumentar aqui. Ele diz o seguinte, que o Congresso é o Congresso Nacional mandando uma mensagem à população. Se a gente for fazer qualquer pesquisa, a aprovação, a prisão em segunda instância ultrapassa 80%, a aprovação da PEC, né? Manda aquela mensagem de que a lei tem que funcionar, a impunidade tem que ser reduzida e que a lei deve valer para todos. 60 mil homicídios é demais. Precisamos ter mensagens relevantes, fortes, duras nesse sentido. Ele falou até em simbolismo, né? Como é que você, enfim, responde, né, a esse argumento, né, do Sérgio Moro? Olha, é um blá, blá, blá. Blá, blá, blá de impunidade, né? Isso não tem nenhuma substância. O fato é o seguinte, é muito mais fácil você apontar para um culpado de um problema do que resolver o problema, né? E o que o seu Sérgio Moro gosta de fazer é isso, é botar o dedinho dele assim, esse é o culpado, vamos espancá-lo, né? E não resolve o problema. Porque essa questão de 50 mil, 60 mil, aliás, eram 50 mil por ano, agora, a partir do golpe, aumentou para 60 mil, tá, por ano. Portanto, nossa política estava no caminho certo, o deles está no caminho errado, né? O que se precisa, isso sim, é de um sistema penitenciário mais efetivo, de a gente fazer com que os juízes botem na cabeça de que botar gente presa não é solução para coisa nenhuma, tá? Deve-se utilizar mais as medidas alternativas, tá? Sempre com o objetivo de regeneração social, tá? Agora, um direito penal, que é o direito penal do Moro, que é um direito penal meramente retributivista, não leva a nada. É a mesma coisa que você bater na ponta da mesa e chutar a mesa porque ela te causou dor, tá? Isso que é você ficar com raiva de quem cometeu o crime. O crime acontece e a gente não tem que responder com a bronca, a gente tem que responder com a cabeça. A gente tem que garantir que o crime não volte a acontecer, que aquela pessoa que praticou o crime, ela não pratique novos crimes. É por aí que a gente vai diminuindo e reduzindo a criminalidade. E não botando mais gente na cadeia, que já tem 700 mil pessoas dentro da cadeia hoje no Brasil, tá? De gente apodrecendo. E as pessoas que vão sair dessa cadeia vão sair muito mais criminógenas do que quando entraram, tá? Então, isso aqui não resolve absolutamente nada. O seu Moro está fazendo a demagogia, populismo penal. Isso se chama populismo penal. Essa coisa de querer toda hora dizer, mas a população é a favor. A população, segundo o Moro, era a favor da prisão de Lula, né? Agora, se esquece que esse tipo de tendência se induz através da imprensa, se induz através de discurso demagógico, se induz através das redes sociais, né? Ao invés de tentar imprimir algum tipo de racionalidade no discurso público. Isso é um problema dos nossos tempos. Moro faz parte dessa turma que chegou ao poder graças às fake news. Certo. Eugênia, a gente está falando da Câmara dos Deputados, agora já os senadores, né, um grupo já decidiu aí retomar também a pressão pela votação do projeto de lei que abre caminho para a prisão imediata de condenados em segunda instância, né? O líder do PSL, o Major Olímpio, no Senado, né, começou a recolher já assinaturas para um abaixo-assinado. Ele vai entregar para o Davi Alcolumbre, pedindo que o texto seja pautado independentemente da tramitação dessa proposta da PEC na Câmara dos Deputados, né? Então, o Senado também quer entrar nesse tema e quer também fazer com que haja a punição após a segunda instância. E como é que você também está vendo essa movimentação ali no Senado, hein, Aragão? Sinal dos tempos, rufação de tambores, né? Agora, o fato é o seguinte, é que isso daí é uma clara afronta ao Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal já disse que a prisão depois da segunda instância é uma afronta à Constituição, às garantias fundamentais da Constituição, principalmente aquela que diz respeito à coisa julgada, né, e à presunção de inocência,
Então, nessa hipótese, você insistir com uma emenda constitucional que reduza o significado de uma garantia fundamental, você está, na verdade, promovendo mais uma violação clara à Constituição, porque a Constituição não permite emendas constitucionais que reduzam a extensão das garantias fundamentais. Portanto, a última palavra ainda será do Supremo Tribunal Federal. E lembrando que no Supremo quem abriu aí a porteira, né, para o Congresso foi o próprio Dias Toffoli, né, que falou que podia, enfim, alterar a lei, né? Mas eu acredito que ali ele tentou fazer isso para diminuir a pressão em cima do Supremo e jogou a pressão para cima do Congresso. Né? Não foi, vamos dizer, eu não acredito que não foi uma posição muito sincera e acredito que isso aqui ainda está sujeito a muito debate. Tá certo, então, Aragão, a gente vai continuar debatendo. Muito obrigada aqui pela sua participação, por Nada, toda a sua disponha. análise. Um abraço. Até mais. Até mais, abraço. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Eugênio Aragão, jurista, e ele que foi ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff.